No primeiro episódio internacional do Conversa com o Extensionista, nós vamos falar de um tema que parece que a gente já sabe tanto, que não tem mais nada a ser pesquisado. Mas muito pelo contrário, muito trabalho, muito conhecimento vem sendo gerado, muita pesquisa vem sendo feita nos últimos anos nesse tema sobre manejo de pastagens, tanto aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, quanto em outros países, como no Uruguai, onde o Jean Savian está. O Jean Savian é zootecnista e pesquisador do INEA e participa do episódio do Conversa hoje com a gente. Oi, Jean, tudo bem? Oi, Leandro, tudo bem? Obrigado pelo convite. Conta primeiro para nós quem é o Jean e como é que foi parar aí no Uruguai trabalhando com manejo de pastagens. Eu sou natural, então, de Santa Maria. Sou filho de produtores rurais, né? Minha família vive em São Pedro do Sul, que é uma cidade pequena que está ao lado de Santa Maria, né? Meus pais são agricultores, né? Produtores de gado de corte e arroz, pequenos produtores. Então, eu tenho um contato desde de pequeno com a agricultura e com a pecuária, né, em si. Em 2006, eu fui estudar zootecnia na UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Palmeira das Missões. Eu tive um pequeno contato com a pesquisa lá, com um dos meu primeiro orientador foi o professor João Pedro Velho. Depois eu fui para Porto Alegre, fiz meu mestrado e meu doutorado na URGS, sob orientação do professor Paulo Carvalho. Saiu da graduação e foi direto para a pós. Isso, eu fui fazer meu estágio final na URGS, com um grupo de Ecologia do Pastejo, do professor Paulo. Gostei muito do trabalho deles lá e fiquei. Fiz seleção, fiz mestrado, trabalhei com integração lavoura-pecuária no meu mestrado, manejo de pastagem também com integração lavoura-pecuária, emissão de gases, principalmente de metano, de ovinos em pastejo, dentro do sistema integrado. Depois, aí nesse momento eu tive muitas oportunidades durante a minha pós-graduação, né, que eu tentei abraçar, vamos dizer assim, e é a minha primeira oportunidade como pesquisador, né, jovem pesquisador, vamos dizer assim, né, eu tive a oportunidade de fiz um período de sanduíche na Argentina. Foi meu primeiro período internacional, né? E eu na Universidade Nacional da Província de Buenos Aires. Foi a minha primeira contato internacional, depois voltei, aí terminei meu mestrado, aí entrei no doutorado, direto no doutorado, trabalhei com manejo de pastagens também, com o foco do rotatino, que é um tema que tu leva para os teus produtores, né, no dia a dia hoje. Durante esse período, fiquei um ano na Austrália, trabalhando com vaca de leite. Lá eu trabalhei com um pesquisador que trabalhava com manejo de pastagem, que trabalha até hoje, né? E lá foi o meu primeiro contato, vamos dizer assim, com pesquisa com vaca de leite. Eu trabalhei um ano com ele lá. Voltei para o Brasil e, aí terminei meu doutorado. Fiquei um ano num pós-doc ainda na URGS. E depois eu fui contratado pelo Instituto Nacional de Investigação Agropecuária, o INEA, do Uruguai, em 2018. Eu vim para cá e estou até hoje aqui como pesquisador e trabalho com manejo de pastagens em geral, desde campo nativo até pastagens cultivadas. Que diferença que tu nota entre o manejo de pastagens que é feito a campo pelos produtores aqui no Rio Grande e o que é feito no Uruguai? Quem sabe como aqui é um país tão pequeno, né, um país muito pequeno, o conhecimento chega mais fácil para os produtores. Então, eles usam muito o próprio INEA, né, ele faz muitos dias de campo e os produtores acompanham muito. A tecnologia que é produzida aqui e a tecnologia que é produzida muitas vezes em outros países, principalmente Nova Zelândia e Austrália, os produtores daqui conseguem usar muito mais, sabe? Falando um pouco de diferenças, um tema desse conhecimento chegar muito mais rápido ao produtor. Os produtores, eles se interessam, eles vão atrás. O Uruguai é um país pastoril, né? É um país que tem a sua maior parte
é de pastagens, né? Principalmente pastagem nativa, tá? Então, o produtor ele vai buscar novas variedades, ele vai buscar novos manejos, estratégias para manejar melhor a sua propriedade. Esse interesse, essa busca deles, essa informação que chega, isso explica os resultados que eles têm em pastagens serem mais sólidos do que aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que ajuda bastante. Não quer dizer que toda a propriedade rural aqui, ou que a maioria, tenha um ótimo manejo da sua propriedade, não quer dizer isso. E eu não diria que tem um melhor manejo que o Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas como esse produtor ele é mais acostumado a ir buscar esse conhecimento, ele conhece muito de pastagem, né? Ele tem várias variedades de azevém, por exemplo, uma variedade de ciclo curto para aquele momento, para aquela área, para aquele potreiro que ele quer fazer outra pastagem mais adiante. Ele sabe utilizar, ele conhece muito as pastagens, ele sabe utilizar uma pastagem de ciclo longo, uma pastagem perene, as misturas, né? Principalmente no gado leiteiro, aqui se usa muito pastagens perenes como a festuca, o dactilis e as misturas, né, com alfafa, principalmente festuca e dactilis, mais dactilis com alfafa e com trevo, por exemplo, com trevo branco, né? E um outro ponto importante é que o produtor aqui, ele usa muitas espécies dentro da propriedade, mas muitas vezes ele tem o mesmo problema, ou na maioria das vezes ele tem os mesmos problemas que nós temos no Brasil, que é o quê? É como utilizar essa forrageira, como colher com eficiência, como que esse conhecimento ele existe, mas ainda é meio confuso para os produtores, sabe? Essa é um pouco a minha visão do que eu vejo aqui falando de manejo de pastagens, né? Eles sabem implantar pasto, né? Conhecem as variedades, mas a utilização ainda carece. Esse eu diria que é o ponto em comum que a gente tem. E justamente eu quero saber, então, desse teu trabalho que tu fez aí, que já finalizou, com sistema de produção de leite, com os manejos de pastagens. O que foi esse trabalho? O que tu estava comparando? Esse trabalho a gente planejou ele logo na minha chegada aqui no Instituto, né? Então, foi o meu primeiro trabalho que a gente planejou aqui, né? Que a gente, falando exatamente esse ponto que a gente conversou antes sobre como utilizar o recurso. Essa é a nossa principal pergunta. Será que a gente manejar de uma forma ou de outra influencia na produção de leite, no acúmulo de forragem diário, na própria condição corporal desses animais ao longo do experimento, ou se fosse numa propriedade rural, essa vaca que consome um pasto bem manejado, será que ela se mantém com melhor condição corporal ao longo do ano dentro da propriedade? Então, essa foi a nossa principal pergunta, né? O manejo do pastoreio, o manejo do pasto, ele afeta os animais em pastejo? E a nossa hipótese, quando a gente oferece uma estrutura boa para o animal, eu quero dizer uma estrutura, posso estar falando numa altura ideal de pastejo, por exemplo, aonde o animal ele consiga consumir uma quantidade ou uma alta quantidade por unidade de tempo. Isso vem do teu trabalho aqui, né? Do teu mestrado, teu doutorado, que se trabalhou com essas diferentes estruturas e chegou em algumas que indicam que são melhores do ponto de vista do animal, né? Exatamente. Eu trabalhei, fiz meu doutorado, né, como eu falei antes, com o rotatino, né, com manejo de pastagem, onde a gente prioriza oferecer para os animais uma boa altura, uma boa estrutura de pasto, né, para ele colher, para ele comer mais por unidade de tempo, por hora pastejada, por exemplo, né. Então, a gente trouxe essa estratégia de manejo para cá. A gente antes tinha trabalhado com o professor Paulo lá muito com ovinos, principalmente, que foi minha tese de doutorado, e com bovinos também, alguma coisa só com vaca de leite.
parte de produção, como é que funcionaria esse manejo para vaca de leite? A gente não tinha tido essa experiência. Então, também em conversas com o professor Paulo, a gente resolveu trazer isso para cá e comparar com o trabalho, com o manejo de pastagens que eles utilizam dentro do próprio instituto, né? E, na verdade, é o que é preconizado hoje pelo INEA, né? Como técnica para ser passado para os produtores. Legal. Exatamente. Não é um tradicional, porque o tradicional ainda ele tem muito pasto sobrepastoreado Muito pasto e o rapado. que era muito rapado, né? E o que é preconizado aqui não vai muito por essa linha, mas vai para um lado de utilização do recurso forrageiro. Colher o máximo, né? Para não perder pasto e não deixar que esse pasto ele perda muita qualidade, crescendo muito ou criando muitas toceiras ou áreas não pastoreadas dentro de um potreiro, né? Então, a gente comparou essas duas estratégias de manejo em pastoreio rotativo. O INEA já tem trabalhos mostrando que um rotativo daí, né, bem feito, já é superior ao que geralmente os produtores fazem. Tu pegou a situação melhor, recomendada, né, que é o que é feito no Instituto, e comparou com essa estratégia diferente, nova, vamos dizer, do rotativo desenvolvido aqui na URGS. E o que tu achou de resultados? Os resultados, eles foram bem de acordo com a nossa hipótese, né, que era de que quando a gente oferece uma estrutura boa para o animal ele come mais, ele consome mais matéria seca e automaticamente ele consome mais nutrientes ao longo do dia de pastejo, que isso é o mais importante, né? E se ele consome mais, automaticamente ele produz mais leite. Os primeiros resultados que a gente teve aqui, que até uma dissertação de mestrado de uma estudante nossa aqui do Uruguai, que vai defender agora em maio, é que quando eu ofereço, né, essa estrutura ideal para o animal, ou seja, o que é a estrutura ideal? Entrar numa altura ideal e rebaixar 40%, tá? Fazer o animal comer ponta de folha, o 40% superior, que é predominantemente de folhas. Ou seja, o animal ele colhe o melhor. O pessoal confunde às vezes também, né, o rotatino, dessa história da vaca comer só as pontas e rebaixar 40%, que é isso, tá certo? Mas é isso numa outra altura, numa outra estrutura, não a tradicional, né? É um pasto já mais alto, uma estrutura diferente. Né? A gente já oferece o pasto numa outra estrutura e as vacas comem só essa primeira camada ali. É diferente de tu pegar um pasto manejado tradicionalmente e fazer a vaca comer só as pontas, né? Realmente tá ofertando uma outra estrutura realmente para os animais. Exatamente. Claro, esse é o ponto de entrada, né? Esse o ponto de entrada e o ponto de saída, os dois são chaves, né? O trabalho nosso aqui foi com dactílios, é uma pastagem perene que se usa muito aqui no Uruguai em tambo leiteiro. Mas o dactílios, o manejo ideal dele é na volta dos 20, 22 centímetros de altura para entrar e rebaixa os 40%, que é na volta dos 12, 13, 14 centímetros. Já é rotativo. O rotativo tradicional, quanto que eles manejavam antes? O rotativo tradicional aqui é baseado no número de folhas, então, muitas vezes, em alguma época do ano, esse número de folhas é 30 centímetros, 28 centímetros. Então, eu tenho uma pastagem mais alta, com maior composição, maior quantidade de colmo, né? É muito folhosa no início, mas imagina que eu tenho, por exemplo, 30 centímetros, onde eu tenho 15 centímetros que é de colmo, e eu tenho 15 centímetros para cima que é de folha. Quando o animal come essa parte de cima, vamos dizer assim que ele ainda está consumindo uma quantidade boa por unidade de tempo, mas já não é igual quando o animal entra na altura certa, né? Porque já a folha está mais... Quando a arquitetura do pasto já não tu tem folhas mais dispersas, né, mais altas, onde o animal não consegue dar um bocado
bom, né? Então, ele tem que manipular também muito esse pasto que é muito alto. Então, pastos muito altos não são bons e pastos muito baixos também não são bons. Claro que tu está falando do Dactylus, mas tem dado, tem pesquisa já mostrando a altura de pastagens que a gente trabalha aqui, né? Aveia, zevém, milheto, tifton, sudão, enfim. Exatamente, exatamente. O pessoal lá do grupo da URGS lá trabalhou já com azevém, com aveia, azevém até 20 centímetros, aveia até 30, não passar de 30, sorgo não passar de 50 centímetros. E o que mais interessante é que depois que eles estudaram todos esses, para ver qual forrageira, qual a altura ideal, eles estudaram, bueno, agora até quando eu posso rebaixar para que o animal ainda continue, né, consumindo bastante. Então, eles fizeram experimentos com espécies diferentes e viram que o ideal é 40%. Rebaixa até 40% e vai para outro piquete. Então, comparando aí essa estratégia que a gente está falando com essas alturas com o rotativo tradicional, não o que é feito nas propriedades, o que é recomendado pela pesquisa, que era recomendado pela pesquisa até então, aí, né? Tu teve ganhos com essa nova metodologia. Os valores, a gente trabalhou, além do manejo, né, a gente também colocou no meio a suplementação. Um grupo de animais eram suplementados e outro grupo era suplementado com concentrado, com 4 kg de concentrado. Nada de feno e nada de silagem também. Os animais que estavam no tratamento que era o rotatino, que era oferecer essa altura ideal, essa estrutura ideal, essas vacas produziam ao redor de 24 litros de leite sem nada de suplemento. Zero suplemento. Somente consumindo o Dactylus. E as outras, sem o suplemento também, produziam na volta de 18 litros de leite por dia. Então, aí a gente tem uma diferença de uns 5 litros, mais ou menos, de leite, somente manejando bem a pastagem. Não forçando os animais a comer essa parte inferior que é composta por colmo, né? Por talo, né? Por isso que eu destaquei que é o recomendado pela pesquisa, porque se nós falar 18 litros de leite sem nada de ração, já é um valor alto, né? Só que, porque é o que a pesquisa já está recomendando aí até então. Agora, falando que com essa nova estratégia chegaram a 24, chegaram não, né? Isso foi média de rebanho, né? Ver como a gente tem espaço para trabalhar melhor as pastagens, né? Com certeza. E um outro dado bem interessante que a gente teve é que essas vacas que produziam os 24 litros de leite, elas mantiveram o mesmo peso durante os 80 dias do experimento. O período foi de 80 dias, não foi um período tão grande, mas elas estavam saindo do pico de lactação, elas estavam baixando a produção já de leite. Elas já tinham passado pelo pico, estavam baixando a produção e elas mantiveram simplesmente o peso. Essas vacas que produziam 18 litros já tiveram um peso abaixo lá no final. E o grupo com suplementação, o que deu? A gente não teve muito efeito da suplementação, tá? Mas numericamente a gente teve um número que essas vacas que recebiam 4 kg de concentrado, desse manejo bom que eu estou comentando agora, elas produziram 28 litros de leite, de média, né? Elas começaram produzindo mais, depois foram baixando, mas produziam 28 litros, uns 4 litros a mais, né? De leite. A pergunta era, será que precisa... A pergunta também, uma das perguntas iniciais, será que precisa suplementar vacas na primavera quando a gente tem pastagens de alto valor nutritivo? A conclusão é que, estatisticamente, não teve diferença, não teve esse efeito, né? Então, depende muito do sistema de produção se aplicar isso ou não. O resultado com a suplementação teve diferença com os dois tipos de manejo? Ou um sistema de manejo respondeu mais à suplementação? Não teve efeito, sabe? Numericamente, sim. Essas vacas, as outras que produziam 18 litros, produziam 23, mais ou menos, com os 4 litros, produziam mais. Mas para te ter uma ideia que quando o pasto é bem manejado, as vacas sem suplemento, elas produziram praticamente a mesma coisa que as vacas que estavam num pasto que não era tão bem manejado e que comeram 4 kg de suplemento. 4 kg de ração. E esses são os
principais resultados aí dessa nossa pesquisa. Se tu for ver, os dois sistemas já são um pouco distantes do resultado que a gente vê na realidade, né? E a gente está aqui trazendo, como eu falei no início, na provocação ali que eu te introduzi o assunto, que a gente pensa que o conhecimento de pastagens ele já tem, né? Tem aveia azevém, não deixa rapar o pasto e tal. Mas quanta coisa a gente está descobrindo que a gente vê que tem potencial ainda, né, de explorar, se a gente olhar um pouco mais de atenção. Uma coisa que eu queria ressaltar também, que eu não falei antes, é relacionado à genética, né? A genética que a gente trabalhou, a genética americana, as vacas que a gente trabalhou de alta genética, vamos dizer assim. Por isso que a gente tem esses valores de produção de leite alta também, né? A genética é muito boa. Se eu ofereço uma condição boa para esses animais comer no pasto, então isso é certo que vai ter resultados bons também. Nessa rumo aí, eu já peço para tu deixar umas dicas para os produtores que estão nos ouvindo, nos assistindo sobre esse tema. Alguns comentários finais. Eu acho que a gente tem que pensar, né? O primeiro pensar o nosso negócio, né? O produtor rural ele tem que pensar o negócio dele. O sistema a pasto, a gente já sabe que ele é mais barato, né? Tu ter uma dieta predominantemente de pasto é mais barato do que tu ter uma dieta com suplementos, com silagem, com feno, com concentrado, né, com ração. Então, primeiro tem que planejar bem o sistema, ver qual que é o objetivo, planificar, fazer um planejamento forrageiro, né? Eu acho que antes de tudo, a gente tem que ter bem planejado, ter um planejamento forrageiro bem feito para ter pasto todo ano. Não ter vazio de 30 dias sem pasto durante um momento do ano, como é comum a gente ter no Rio Grande do Sul. Né? Mais até. A gente não pode ter isso. Né? A gente tem que planejar nossas pastagens. Porque se eu tenho um planejamento que não é bem feito, eu até posso fazer um manejo bom, mas vai chegar um momento que a dieta dessas vacas não vai ser mais de pasto, vai ser de silagem e outras coisas, né? E vai ser mais caro. Então, planejamento, eu acho que é o primeiro ponto. E manejo, né? O manejo, o que é o manejo ideal que eu diria, né? É tentar oferecer para o animal sempre uma pastagem com uma boa estrutura. O que é uma boa estrutura? Que o animal consiga comer de boca cheia e que ele chegue na pastagem, no potreiro, e essa vaca pasteje 1 hora e ela já esteja quase bem, assim, né? Que ela possa ter os seus momentos de ruminação, de descanso. Para saber usar essa pastagem, né? Planeja para ter pasto nos 12 meses do ano, mas não adianta também eu ficar produzindo pasto se eu não consigo usar e converter isso em produto. Exatamente. Eu posso ter o melhor azevém, por exemplo. Aquele melhor azevém que custa um monte de dinheiro a semente, ou qualquer outra forrageira que seja, porque é melhor, porque tem maior valor nutritivo, porque tem mais proteína, não sei o quê. Mas se eu dou 2 pastejos no inverno, ele não se pagou, ele não vai se pagar, né? Então, oferecer uma estrutura boa, ter uma intensidade de pastejo moderada, que a gente chama não rapar, ter sempre folha, que esse pasto que o animal saia do potreiro e sobre áreas ainda que não foram tocadas, uns 20%, 30% de áreas que não foram tocadas, porque eu vou ter um retorno muito mais rápido a esse potreiro de pastejo. Em vez de eu levar 30 dias para nós voltar com esses animais naquele potreiro, a gente vai voltar em 10, 12. A gente tem dados de sorgo, por exemplo, a gente publicou um trabalho agora, que o tempo de retorno é de 5 dias, tá? 5 dias quando eu manejo o pasto, ou seja, tem que estar sempre em cima. É uma outra dica que o produtor ele vai buscar as vacas para a ordenha e que ele já esteja olhando qual que é o próximo potreiro que as vacas vão pastejar. Porque tem que estar sempre de olho, para não deixar passar e para não rapar nenhum. Então, é um ponto também que a gente, quem sabe, né, não é uma dica, mas é um resultado também, é que aquele pasto que a gente força os animais a comer, a rapar, ele produz
muito menos ao longo, no período de pastejo, que aquele pasto que a gente deixa sobrar, aquele 60%, porque a gente rebaixa 40% e sobra 60%, né? A ideia Então, isso errada aí, de colher todo o pasto, né? Mas a gente acha que está ganhando, mas no exatamente. final das contas está perdendo. Falando de azevém, para ter um número assim, a gente consegue produzir 10 toneladas de azevém num bom manejo e produz 6 toneladas nesse outro manejo. São 4 toneladas a menos, que a gente não vê, né? Porque visualmente a gente não enxerga. O professor Paulo chama isso de perda invisível, porque é uma perda, tu deixa de produzir, né? Então, é possível, num azevém, falando num azevém, numa aveia, dar 15 pastejos aí num período de 130, 140 dias, mais ou menos, né? Sorgo, então, Tifton, a gente tinha casos de produtores com muitos pastejos no ano. Estou falando de 40 pastejos, 30 eu perdi e a poucos conta também em pastejos. algumas propriedades. Porque você colhe só a parte superior e o pasto sobra muita folha. E essa folha ajuda a crescer e rapidamente esse rebrote, claro, esse rebrote vai chegar na altura ideal em 5, 7, 10 dias, vai chegar. E a vaca vai pegar no ponto com aquela estrutura de novo, de boca cheia, com o máximo consumo por unidade de tempo. Exatamente. Jean, muito obrigado pela participação aqui no Conversa com o Extensionista. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar conversando contigo.